Bem-vindo! Começa agora a Força do Agro, informação e conhecimento sobre o setor que mais cresce no Brasil. Mais uma novidade para os produtores, desta vez uma nova cultivar de amoreira preta sem espinhos. Maria do Carmo Razeira é pesquisadora da Embrapa Clima Temperado. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A BRS Carajá é a nova cultivar de amoreira preta sem espinhos, desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado. Antes de falarmos sobre ela, Maria do Carmo, vamos explicar que essa amoreira ela é diferente daquela que as folhas são utilizadas para alimentar o bicho de seda, né? Explica pra gente. Aquela é uma planta arbórea, né, que a gente vê muitas vezes até em avenidas como ornamentais também, né, e essa é uma planta arbustiva de uma outra espécie, outra família, inclusive ela é mais próxima da framboesa do que daquela amora que se usa para o bicho da seda. Em inglês ela é conhecida como blackberry, assim como tem o mirtilo, que é o blueberry, né, essa amora é a blackberry e ela é arbustiva, ela não dá uma árvore. Entre outras vantagens, a cultivar aumenta a eficiência da colheita e da poda, no mínimo aí em 30% em relação às variedades com espinhos. A gente supõe que justamente a ausência de espinho é que contribui para essa agilidade, né, doutora? É sim, porque é bem mais fácil de colher porque não tem espinho, né? A poda também é mais fácil e a própria condução, porque além de ela não ter espinhos, ela tem as hastes bastante eretas. É interessante explicar também que essa amora preta, ela tem o sistema radicular perene. Quer dizer, ele dura anos e anos, mais de 20 anos. Mas as hastes, que são onde produz, elas são bianuais. Elas crescem num ano, produzem, e no outro ano e depois da colheita elas morrem. A gente faz a poda bem drástica junto ao solo e aí ao mesmo tempo vem vindo hastes novas que vão produzir no ano seguinte. E aí com essas podas, que ela dura 20 anos, cerca de 20 anos mais ou menos, é isso? Sempre se renova a cada ano. Olha que interessante. E quais são outras vantagens aí que essa cultivar apresenta em relação a outras? Bom, das 10 cultivares que a Embrapa lançou até hoje, no programa então, visando a adaptação ao clima do sul e sudeste do Brasil, delas 3 eram sem espinhos. Contando com essa é a terceira, né? As 2 anteriores, a primeira, ela tinha as hastes decumbentes, as hastes rasteiras, então ela tinha que ser amarrada em arames nos postes, né, para que ela ficasse ereta e não ficasse as frutas encostando no chão. E a segunda, que já tinha hastes eretas, a primeira era cultivar ébano, a segunda foi a chavante, e a chavante, apesar de ter as hastes eretas e um bom tamanho de frutas, as frutas eram muito amargas. E através de vários cruzamentos a gente conseguiu baixar bastante esse nível de amargo. Então a BRS Carajá já tem um bom sabor, mais equilibrado, além de ter a vantagem de não ter espinho e hastes eretas. Então, ela tem mais qualidade e sabor em relação às outras, né? Veja, essa é a terceira cultivar desenvolvida aí pela Embrapa. Vocês foram desenvolvendo. Nessa terceira, vocês já conseguiram chegar ao objetivo que vocês pretendiam ou provavelmente viram outros estudos para alcançar outros resultados? A gente está sempre procurando aquela variedade ideal, né? E essa ainda não é a que a gente queria disponibilizar, porque ela ainda tem alguns defeitos, não é tão doce quanto a gente gostaria, e o tamanho da fruta é um pouquinho inferior também àquele que a gente desejaria estar ofertando. Mas, assim mesmo, até o momento ela é a melhor e a produtividade dela é bastante alta. Nos 3 primeiros anos, ela já produziu uma média de 18 toneladas por hectare por ano, o que quer dizer que em 3 anos ela somou 54 toneladas, né, num hectare. Então, e com o preço que é bastante interessante, ela dá um bom retorno ao produtor. Quando
foi a primeira cultivar dessas três, dessa série de 3? A primeira foi quando que vocês lançaram? Só para a gente ter uma ideia de quanto tempo de estudo entre uma cultivar e outra, mais ou menos. Não, a primeira foi lançada em 1981, que foi a ébano. Mas esta aí, só de quando se começou a fazer a hibridação desta, até conseguir hoje lançar essa cultivar, a hibridação foi feita em 2003. Né? Então, deu 11 anos até o momento de estudos, porque uma vez que nós fazemos a hibridação, né, um cruzamento, né, visando conseguir os objetivos que nós queremos, né, então com a mais melhorar a qualidade, etc. E se fez a hibridação, se fez depois, trata a semente e tudo mais, colhe a semente, aí seleciona entre as plantas daquela população que nós obtivemos desse cruzamento, seleciona-se as melhores e depois ela é testada tanto na Embrapa como fora da Embrapa. E com isso aí demora alguns anos. Então, para ter uma ideia, o trabalho dessa aí especificamente começou em 2003, pelo cruzamento de duas... na realidade, nós fizemos foi uma polinização aberta de um cruzamento que já tinha começado antes. Então, quer dizer, ela já tinha alguns anos antes, pelo menos uns 6 a 8 anos antes já tinha começado. Então é um trabalho que começou bem antes de 2003, ainda na década de 90, e que hoje a gente está conseguindo disponibilizar. E qual que é a indicação de consumo? Fresco, congelado? Esta aí ela já pode servir as duas anteriores, né, sem espinho, duas anteriores sem espinho, porque tinham mais 7 que são com espinhos, inclusive a mais produzida no Brasil é a Topi, que tem espinhos nas hastes, mas esta aí ela já tem um sabor que serve para consumo in natura, desde que ela esteja bem madura, né? Porque o ponto de maturação afeta muito o sabor, mas também pode ser usada, comercializada congelada, pode ser usada em sucos, geleias, doces diversos, iogurte, sorvete, picolé e tudo mais. É isso que eu ia perguntar. A indústria ainda é o principal mercado, né, para quando se fala em amora no Brasil, pelo menos. Inclusive, há alguns estudos para se usar a amora preta como um corante natural, né, de alimentos. O registro foi feito no ano passado e as mudas já estão disponíveis aí para os produtores que tiverem interesse em adquirir, passar a produzir essa cultivar, doutora? Ela foi lançada agora, esse ano, né? Mas a Embrapa não faz, não multiplica, não propaga em número suficiente para disponibilizar para os produtores. O que nós fazemos é, uma vez que se tem a nova cultivar, se faz um edital para viveristas. Então, os viveristas já estão com essas plantas, com as plantas matrizes ou as plantas básicas, né? E eles estão fazendo a multiplicação. Então, quem quiser, como a época ideal de plantio é no inverno, né? Então, teria que fazer já reservas para o próximo inverno, o inverno de 2025, para que possa adquirir mudas. São os viveristas, então, que repassam para o produtor, né? Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas.
Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Os principais produtores de amora no país são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. A produção de amora no país dobrou nos últimos 10 anos, em torno de 15 a 20 toneladas por hectare ao ano. Você saberia dizer por que dobrou, por que aumentou tanto assim a produção? Seria mais tecnologia desenvolvida, pesquisa da Embrapa auxiliando também aí nessa multiplicação da produção? A produtividade por hectare, na realidade, dependendo do manejo e da região, tem sido em torno de 18 a 20 toneladas por hectare. Isso quando se faz com a tecnologia disponível, né? Senão, claro que baixa isso aí. Os principais produtores, na realidade, no Brasil ainda se produz pouco. A área plantada com amora é em torno de 1.200 hectares, mais ou menos. E desses 1.200, mais ou menos 50% é no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que era uma fruta que ainda, como fruta comercial, era pouco conhecida no Brasil e, por isso, ela está deslanchando aos poucos. As áreas plantadas, em geral, são pequenas, em geral é agricultura familiar, mas aqui no estado, por exemplo, o maior plantio, eu acho que talvez até o maior do Brasil, são 18 hectares, mas de uma mesma empresa, mas a maioria das áreas onde se produz são áreas de 1 hectare ou menos de 1 hectare e normalmente com agricultura familiar, né? Então, aumentou a produção em área, porque no início não se tinha nem 5 hectares no país, né? Hoje está em 1.200 mais ou menos, mas não naquela aceleração que a gente esperava, né? Está sendo lento, o interesse não é tão grande como existe na Europa e Estados Unidos, né? Mas aos poucos está aumentando e alguns já estão pensando até em exportação, né? É uma fruta que gosta mais do frio. A gente vê que o Rio Grande do Sul, né, é o principal produtor. Ela planta no verão, mas ela é uma planta que se adapta mais ao clima frio, doutora? Normalmente, inclusive, as variedades tradicionais, né, são bem mais exigentes no frio de inverno. Esse é um trabalho que a Embrapa desenvolveu em termos de baixar a produção, baixar a necessidade em frio desse material para que ela possa brotar e florescer normal, mesmo em condições de inverno ameno. E por isso, hoje, com essas mudanças climáticas, a Embrapa tem sido muito procurada por outros países, porque justamente, mesmo onde tinha invernos bem rigorosos, hoje já não estão se comportando da mesma maneira. Então, há um interesse de outros países em procurar
a Embrapa para ver se consegue material, ou se consegue, ou qual a tecnologia que foi usada, o que se fez para baixar a necessidade de frio, etc. A revista Oeste faz um jornalismo independente, veja só porque a sua assinatura é importante para nós. A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio: informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Doutora, falávamos aqui, né, que o melhoramento genético da moreira preta começou lá no Brasil, lá no final dos anos de 1970. É muito tempo de estudo, né? O primeiro a cultivar, média de 11 anos, aí dessa para agora quase 20 anos, um pouco mais de 20 anos. Esses 20 anos é da segunda para a terceira ou a segunda e terceira? Eu só não entendi se o 2003 foi o começo do estudo dessa. Na realidade, a Embrapa começou o trabalho lá na década de 70 e já saíram 10 cultivares dessas. Só que a gente não conseguia, essas sem espinhos são mais difíceis de conseguir, porque elas são conferidas por um gene que a gente diz de ação recessiva, quer dizer, não é dominante aquele. Então a gente custa mais a chegar lá. E além disso, a gente quer juntar com outras características como qualidade, sabor, produtividade, etc. Então, por isso é bastante demorado. E precisa vários testes, porque um ano vai bem, outro ano não vai, então a gente tem que testar em diversas situações, em diversas regiões, com diferentes climas, para a gente poder ter uma segurança maior de que ela vai dar certo, de que vai produzir bem para o produtor, né? Então, essa específica, Carajá, o cruzamento dela foi feito em 2003, né? Foi tirada sementes em 2003 de um outro material que já tinha começado. É sempre aquilo vai evoluindo aos poucos, então ela provavelmente no futuro vai dar origem a uma outra, né? Que talvez nós vamos usar no cruzamento com um material de maior tamanho, de maior qualidade, e no futuro vai dar origem a outra. Então, é uma continuidade, né? Não dá para dizer exatamente quando começou especificamente essa. Doutora, você falou que a produção é agricultura familiar, geralmente é pequena produção e é tudo manual, né? A colheita principalmente, por isso que agora essa cultivar sem espinho vai facilitar aí o trabalho com a moreira. A colheita é manual, principalmente, porque a fruta também é bastante perecível, é uma fruta delicada, né? Então não dá para... para a indústria ainda dá para colher de uma outra forma, né? No mundo já existe maquinário para colheita, só que aí tem que ser em grandes extensões para compensar o preço da máquina, né? E na realidade no Brasil está sendo mais usado em pequenas propriedades, 3 hectares, 1 hectare, até menos do que 1 hectare. E como ela dá um rendimento alto, né? Porque se você pensar em 20 toneladas e a comercialização, digamos, para a indústria está sendo em torno de R$ 5,50, R$ 6,00 o quilo, né? Então já daria a R$ 6,00 já daria 120 mil num hectare, né? Então realmente ela compensa bastante. É importante também ressaltar que o custo de produção, o principal custo da produção é a mão de obra. Então, por isso, na agricultura familiar, ela tem deslanchado mais. E falando em custo, a mão de obra da colheita realmente é a parte que mais pesa.
Até porque o ano passado teve essas empresas maiores pagaram em torno de R$ 1,50 o quilo só para colher, né? Então, quer dizer, a parte mais, o fator mais importante no custo está sendo o custo de colheita. Agora, essa cultivar, você colocou aqui que ela é mais saborosa, né? Menos amarga que as outras. O espinho influencia no sabor ou não tem nada a ver? A única questão do espinho realmente é para facilitar a colheita? No caso específico, aí ele influi, mas influi não pela ausência ou presença do espinho. Influi porque o material que nós temos foi um material que inicialmente veio dos Estados Unidos, de uma região, e lá a fonte que se usa para ausência de espinhos é uma variedade, digamos, nativa ou selvagem de lá. E essa espécie, que não tinha espinho, que eles começaram a cruzar com essas outras, tinha frutas muito amargas. Então, no caso específico aí, tem influência porque a ausência de espinhos veio de uma espécie que tinha frutas amargas. Mas, na realidade, a ausência ou presença de espinho não é o que influi sobre o sabor, né? No caso deles foi por causa que os ancestrais eram amargos. Nós já falamos aqui que a indústria é o principal mercado e o Brasil não tem um grande consumo, não tem muita cultura de consumir amora, né, doutora? Talvez até por isso que a gente não tem uma produção ainda maior, né? Era uma fruta que era pouco conhecida no Brasil e só nos últimos anos é que vem aumentando por causa justamente pelo aspecto de saúde, né? Porque se fala muito nas frutas vermelhas, dos benefícios que elas têm, e a amora é uma que tem bastante influência, inclusive tem algumas propriedades, como ela tem um ácido elágico que diz, segundo a literatura, inclusive tem um efeito, digamos, de proteção contra câncer e outras doenças que vêm com idade, etc., né? Então, e tem os antioxidantes também, que são tão benéficos para a saúde e tudo mais. Então, por isso, ultimamente, ela está se tornando um pouco mais popular. O problema é que essas frutas, no início, tanto uma amora, como o caso do mirtilo, da framboesa também, são vendidos por um preço relativamente alto para o geral da população brasileira, né? Então, talvez por isso também ela demora um pouco mais a se popularizar. E fica um círculo vicioso, como a produção é mais baixa, o preço é mais alto, e a produção é baixa porque a demanda é baixa, e por aí em algum ponto tem que quebrar esse círculo para que realmente deslanche, né? Isso aí é uma sugestão, os benefícios das frutas vermelhas para a saúde, para a gente trazer num programa de bem-estar e saúde, que são sempre que a gente sempre fala sobre isso nas sextas-feiras. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Para fazer a sua empresa crescer, o primeiro passo é simplificar a gestão. Do computador ao celular, o e-gestor está sempre com você. Controle financeiro, vendas, compras, estoque, relatórios e notas fiscais nunca foram tão simples. Empreender não tem hora e nem lugar, e é por isso que o e-gestor está sempre ao seu lado. E-gestor, gestão simples para crescer. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred.
Doutora, você colocou aqui sobre a pesquisa, né? Que a pesquisa não para, vocês ainda não chegaram a uma cultivar ideal. No entanto, é o que nós temos no mercado aí, o que está sendo produzido, essa cultivar provavelmente vai aumentar a produtividade. Mas vocês já estão desenvolvendo uma nova cultivar ou ainda é cedo para pensar, tem que desenvolver essa, para depois pensar em um novo cruzamento aí? É um processo contínuo, né? A gente está sempre em busca do ideal. Só que a gente sabe que o ideal realmente a gente nunca vai chegar porque sempre aparece alguma coisa nova, ou é uma doença nova, ou o mercado está exigindo um outro tipo de material, sempre tem o que melhorar. Mas a gente não para, quer dizer, ao mesmo tempo que essa está sendo lançada, tem outras que já estão sendo testadas, seleções que estão sendo testadas para ver se realmente produzem mais ou se tem melhor aceitação, etc. E ao mesmo tempo está se fazendo outras hibridações para conseguir material ainda melhor. Então é sempre uma continuidade. Não dá para lançar uma e ficar esperando para começar outro. Esse aí é o desafio, né, do pesquisador, do produtor. Tem a novidade, mas logo aparece também a diversidade do clima, as pragas e tem sempre que tentar superar esses desafios. Se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta para a doutora, manda para a gente. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal. O WhatsApp para enviar o vídeo é DDD 11 94233 2454. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. E eu que agradeço pela oportunidade. E gratidão a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. E vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.